Olá, este é o Bauru SA da TV Unesp, que leva até você temas importantes com análise de lideranças e convidados do setor produtivo. Nesta edição, nós vamos falar sobre escritórios compartilhados, um modelo conhecido como coworking e que vem ganhando espaço no mercado. O nosso convidado é o empresário Daniel Disposti, proprietário da Ozone Coworking, que funciona em Bauru. Fique ligado, então, no Bauru SA. Eu gostaria de falar um pouco, apresentar um pouco para quem ainda não conhece esse tema do coworking, falar um pouco sobre vantagens, que o mercado já aponta desse tipo de negócio, tanto para o empresário quanto para o usuário, para os seus clientes, não é? O compartilhamento de bancadas de trabalho ou mesmo salas de escritório foi pensado no início dos anos 2000 nos Estados Unidos e depois chegou à Europa. O local de coworking é um ponto de partida, inclusive para empresas que estão nascendo. Esse conceito, que estimula a troca de ideias e contatos profissionais, chegou a Bauru em março de 2012 por meio da Ozone. Veja na reportagem. Natália e Júnior são ex-bancários que tinham vontade de abrir o próprio negócio, mas a necessidade de investimentos impedia a realização do sonho. Foi aí que eles conheceram o coworking. O investimento inicial foi bem pequeno, e o que possibilitou a gente já começar a ter um lucro já no primeiro, segundo mês, já ter lucro na empresa. Então isso aí valeu muito a pena no sistema de coworking. Esse intercâmbio de equipamentos e pessoas é o coworking, que poderia ser traduzido também como compartilhamento de espaços. De um lado, investidores que montam todo o ambiente corporativo e se responsabilizam pela manutenção. De outro, pessoas que precisam de um escritório e alugam as salas. Mas em vez de alugar um imóvel vazio e começar a montagem do zero, pegam o ambiente já pronto. A infraestrutura é oferecida pela empresa. Móveis, ar-condicionado, sala de reuniões, energia, internet, telefone e IPTU, incluindo serviços de recepção e limpeza. Com tudo à mão e livre dessas preocupações, o empreendedor pode focar em sua atividade fim. Para a gente é muito mais prático vir só com o computador e trabalhar. Então aqui tem toda a estrutura. Bem, Daniel, a reportagem já deu várias pistas, não é, de por que essas pessoas foram atrás do seu negócio e não estão trabalhando em casa, por exemplo. Há, inclusive, empreendedores individuais que poderiam estar em casa e optaram pelo coworking. Além das facilidades que a matéria mostrou, o que mais está por trás deste conceito? O conceito, ele trabalha muito a humanização também dos integrantes que assimilam bem essa nova modalidade, vamos colocar assim. Para eles, além do fator financeiro, do fator aluguel, né, você conseguir consolidar vários custos que você os teria separado dentro de uma estrutura formal, como uma sala comercial e afins, você também vai ter contato com outras pessoas, com outros coworkers, né, como a gente chama o pessoal de lá. Então, assim, isso possibilita a troca de experiências, troca de negócios. Você consegue você consegue suavizar um pouco mais o seu dia por você ter alguém diferente para conversar. Então, eu prefiro falar assim que o coworking ele estimula mais o network do que somente a parte estrutural. Tanto é que é o nosso grande chamariz. Então a gente não se apega tanto ao material do que existe, mas sim na questão de relacionamento, das pessoas se relacionarem, das pessoas terem contato umas com as outras, que se forma uma pequena comunidade. Você encontra a mobília pronta, mas também encontra pessoas e negócios, não é? Exatamente. Na verdade é isso. Agora, a gente tem, pesquisando, eu vi inclusive na internet, muitas notícias de empresas americanas que hoje têm um certo destaque no cenário econômico, não só americano, mas muitas vezes mundial, e começaram em garagens, em casa, e também isso hoje se expandiu para essa área de coworking também, essa colaboração, essa integração entre pessoas. Você acredita que aqui no Brasil, talvez começando pelas capitais, por São Paulo, Rio, possam até surgir empresas novas, muitas delas são as chamadas startups, Sim. Por meio do coworking? Sim, com certeza. Tenho plena certeza de que isso já está acontecendo. E arrisco a dizer que já é um modelo que se encontra quase em consolidação.
Porque o que acontece? Justamente essa facilidade estimula o empreendedor, os pequenos empreendedores, as startups, a poderem focar cada vez mais no seu negócio. Então, o que acontece? Para eles, para que isso cresça de maneira... ele vai provocar um crescimento exponencial no negócio dele. O que, às vezes, se ele fosse para uma estrutura formal, ele não conseguiria ter muito controle dos seus custos e também não conseguiria ter uma produtividade plena. O que hoje nos Estados Unidos é o modelo Lean, o enxuto. Então, cada vez mais as companhias estão enxugando seus processos. Coworking, ele faz parte desse modelo, desse modelo Lean, desse modelo enxuto. Por quê? Porque ele promove justamente, tira tudo que não faz parte do cliente final e bola para frente no seu negócio. Tem uma pesquisa, eu gostaria de mencionar aqui rapidamente, um site alemão especializado em coworking fez uma pesquisa com 661 participantes, 24 países. Essa pesquisa questionou qual tipo de formação dentro ali do espaço físico os coworkers trabalhavam melhor. 54% deles responderam que isso ocorre em locais com menos de 20 pessoas. 20% preferiram trabalhar em grupos de 20 a 49 pessoas. E 22% disseram que a quantidade de pessoas era indiferente, não importava. Vocês pensaram a distribuição espacial, o número de pessoas em ambientes, com a ajuda de uma arquiteta. Como foi esse trabalho? Correto. Desde o início, desde do primeiro empreendimento, do primeiro prédio, foi todo envolvido uma arquiteta, um engenheiro, montamos um plano de negócios, justamente para poder adequar esse modelo. Então, o que acontece? Nós, no primeiro momento, a gente tinha uma capacidade média de pessoas ali, fixas ali dentro de 20 pessoas. Então, nós criamos um modelo fixo, criamos um modelo de sala e um modelo de bancada. Então, o que acontece? Quando você cria esse modelo, quando você deixa, no caso da Comendador, qual foi o nosso sentimento diante disso, diante desse planejamento? As pessoas, elas vão, por ser um ambiente colaborativo, elas vão se unindo, então elas tomam aquilo para si. Então é engraçado, é interessante o resultado da pesquisa, uma pesquisa alemã, mas estamos falando de Brasil. Então é interessante porque o lado da pessoa, o lado sentimental dela prevalece muito, porque ela toma aquilo como dela. Tanto é que nós trabalhávamos com uma modalidade de sala de treinamento. E o que acontecia? A sala de treinamento, ela podia ser utilizada pelos próprios coworkers, como também pessoas de fora. Então a pessoa podia ir lá, alocar a sala de treinamento para usar por um dia, 2 dias, 3 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses, depende. Então o que acontecia? A gente começou a observar que toda vez que havia, o pessoal de fora às vezes alugava a sala de treinamento, o pessoal de dentro começava a ficar meio ressabiado, ficava um pouco nervoso. Por quê? Porque era como se fosse uma invasão do espaço. Falou e a gente chegou até a escutar algumas vezes, falei, por que essas pessoas estão invadindo o nosso espaço? Eu falei, puxa vida, né? Que interessante eles falarem nosso, né? Olha que bacana, eles estão tomando aquilo para si. Já havia um envolvimento bastante forte das pessoas com aquele espaço onde elas trabalhavam, né? E essas informações que eu mencionei estão presentes no trabalho final de graduação do Maurício Sakamoto Yanata, que foi estudante da Unesp no curso de arquitetura. Foi o trabalho Espaço de Coworking e Arquitetura. Ele foi orientado pela professora doutora Norma Regina Trupel Constantino e também pela professora Kelly Cristina Magalhães, trabalho apresentado em 2011. Nós vamos agora para o intervalo e voltamos na sequência para falar mais sobre o coworking, inclusive sobre a pesquisa de mercado antes de abrir o negócio. Voltamos já. Estamos de volta com o Bauru SA, na edição de hoje falando sobre escritórios compartilhados, o coworking. Eu estou aqui com o Daniel Disposti, que é empresário da Ozone Coworking aqui de Bauru. Quem tem capital para investir e pretende abrir um negócio pode apostar numa empresa de coworking e receber as mentes criativas no seu local de trabalho. Só que é preciso pesquisar bem o mercado antes de fazer o investimento. Essa é a análise do Sebrae, que falou a reportagem do Bauru SA. Acompanhe. Coworking, a gente sabe que ele substitui a questão do home office, né? Então são para aquelas pessoas, aqueles empreendedores, empresários que queiram ter um local de rápido acesso, utilização de recursos, seja telefone, audiovisuais, internet. Então tem que fazer o planejamento prévio,
né? Tanto pesquisa de mercado para saber se naquela localidade, naquela região, vai ser realmente viável colocar esse tipo de empresa. Né? Não pensar que, tem um imóvel, vou fazer sublocações de salas, que não é isso. Ele vai dobrar o custo dele com a estrutura. E a mesma coisa, se eu tenho recursos audiovisuais, se eu tenho várias salas e estou pensando em só sublocar também, já tendo esse escritório, né, no sentido de cooperativa, também não vai funcionar. Então, toda empresa tem um período de maturação. Então, tem que estar dentro de um fluxo de caixa, tem que estar dentro de uma parte de marketing, toda a parte de divulgação, publicidade também do negócio, tem que ser bem feita. Muito bem, nós vimos então a análise do Sebrae. Como que foi a sua preparação? Quanto tempo durou? Pesquisa, procura por locais, antes de inaugurar, de descerrar a fita lá de inauguração? Nós levamos aí um tempo médio de quase um ano até a execução mesmo do projeto. Na verdade, assim, ele se iniciou, né, o projeto iniciou, eu e minha esposa, né, nós começamos... 2012 foi quando abriu, Foi né? quando abriu, isso, exatamente. Já um ano antes a gente já começou, já estava pensando, planejando. A gente começou muito no que fazer, o que a gente ia empreender. Então tudo partiu, a gente começou montando uma pequena empresa de investimentos, que é mais da minha área de finanças, né? Formada em administração de empresas. E começamos a trabalhar, alugamos um escritório, começamos a fazer algumas coisas e tal. Daí começamos a pensar, puxa, como é chato trabalhar sozinho, né? É complicado. E a gente já conhecia um pouco do conceito na época. Aí a gente começou a falar, puxa, a gente nunca parou para pensar que não tem um escritório compartilhado em Bauru. Aí começamos a pesquisar, via Google, fizemos algumas pesquisas, visitamos alguns locais, começamos a juntar dados para poder... E descobrimos que Bauru não tinha em Bauru, tanto em Bauru não existia, e como na região. Também então, não havia na região. Não havia na região. Então a gente descobriu que Bauru, de um raio de 200 quilômetros, não havia nenhum coworking. Eu falei, puxa, olha que interessante. Então nós estamos falando da existência desse tipo de negócio apenas nas capitais. Ainda não houve uma movimentação para o interior. Eu acho que agora é a nossa hora de entrar. Então pegamos todos esses dados, começamos a formatar o nosso plano de negócios, fomos atrás de profissionais de mercado para poder desenvolver a parte arquitetônica, a parte de engenharia, para a gente poder adequar o prédio à nossa necessidade, tanto em termos estruturais, paredes, tal, como também em termos de eficiência. Foi pensado em eficiência energética, foi pensado em conforto com luz solar, porque o prédio, quando a gente foi buscar o prédio, encontramos um prédio bacana, num local de fácil acesso e boa visualização, mas existiam algumas, como todo bom local, existem sempre os pontos positivos e, claro, os negativos. Então, assim, tentamos minimizar ao máximo os negativos, fizemos o nosso planejamento financeiro com toda a perspectiva de crescimento de fluxo de caixa e capital de giro para a gente poder ir lá e implantar o projeto. E agora, em se tratando de um negócio inédito em Bauru e também região, o que foi decisivo assim, para vocês falarem, vamos abrir, vamos apostar, mesmo havendo risco de daqui um ano, 2, não haver interessados e continuarmos sozinhos? Eu acho que além da vontade mesmo de empreender, eu venho de uma família de empreendedores, então meu pai é muito empreendedor e eu tomo ele como um exemplo pleno. Eu tenho a visão do meu pai como um excelente homem de negócios. Seu pai é empreendedor da área educacional? Isso, ele é tanto da área educacional como da área financeira também. Hoje mais da área financeira. Que é o Divaldo? Isso, exatamente. Divaldo Disposte. Disposte, exato. Então, acho que essa vontade veio dentro de mim e eu consegui passar isso para minha esposa. E, ao mesmo tempo, também, em termos técnicos, observamos que o mercado era carente desse tipo de negócio. A gente sempre se baseou e ouvíamos muitas críticas a respeito de infraestrutura física, a carência de infraestrutura física, porque era sempre a mesma história. Quando você precisava de um local, você tinha que alugar um espaço físico, contratar uma menina para ficar lá, contratar uma limpeza, contratar uma internet, um telefone. Então a gente olhou e falou, puxa, se a gente terceirizar tudo isso, se a gente conseguir vender esse produto,
eu não tenho dúvidas que a gente vai ser bem sucedido. E ainda mais num Oceano Azul, que era a nossa região. E você procura observar experiências de outras regiões, por exemplo, Campinas, Ribeirão Preto, Sorocaba, Rio Preto, que tem um mercado um pouco maior que o de Bauru. Depois desses 2 anos, você acredita que todo o potencial aqui já foi explorado ou ainda não? Como você vê esse cenário? Eu acredito que ainda há muito a ser explorado. Ainda acho que, assim, por enquanto, a gente ainda eu arrisco dizer que a gente ainda é uma gota no oceano ainda. Eu acho que ainda há muito a ser explorado. Porque o que acontece? Cidades como, vamos colocar assim, esse eixo Anhanguera, vamos colocar Campinas, vamos colocar essas cidades grandes, assim, cidades de interior com um aspecto de cidade grande, elas já, a grande vantagem delas, elas já possuem a mentalidade para você poder implantar um projeto desse. Pessoas já absorveram, já absorvem com mais facilidade esses novos modelos de negócio, enquanto o nosso interior ainda tem um trabalho a ser feito. Quando nós implantamos o nosso projeto, nós fizemos basicamente 1 ano e meio de trabalho de comunicação, de marketing maciço em cima de conceito. A gente apelou muito 70% de todo o nosso orçamento de comunicação, a gente apelou muito mais para o conceito e 30% para a marca. Você tinha que explicar primeiro ao público o que é o coworking para depois explicar a sua empresa, né? Exatamente. Então eu ainda acho que mesmo com esse esforço a gente é um. Então eu ainda acho que vindo outros, até mesmo hoje os existentes, eles auxiliam nessa disseminação dessa cultura. Aliás, eu tenho uma pergunta para o próximo bloco para você sobre concorrência, porque hoje nós já temos outras empresas de coworking também em Bauru e eu gostaria de falar no próximo bloco. Nós vamos então para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Não saia daí, até já! Estamos de volta com o Bauru S.A., nesta edição falando sobre escritórios compartilhados, o coworking. Eu recebo o Daniel Disposti, que é empresário da Ozone Coworking aqui de Bauru. Nós encerramos o bloco anterior falando sobre concorrência e eu gostaria de perguntar o seguinte: quando você iniciou em 2012, você era o único no mercado de Bauru e da região. Hoje, 2 anos depois, nós temos, pelo menos no que eu consegui levantar em termos de pesquisa, mais 2 empresas que praticam o conceito do coworking em Bauru. Isso mudou alguma coisa no seu negócio, inclusive com relação a preços para os clientes, uma vez que a concorrência normalmente estimula a briga e redução de preços? Como que foi esse movimento de 2 anos para cá? Ele, claro, provoca uma certa movimentação, sim. As pessoas passam a ter base em outras modalidades. Só que assim, o que eu observo, né, o que nós lá da Ozone observamos é que a concorrência se posicionou de uma forma diferente do que a Ozone proporciona. Então assim, a Ozone proporciona para certos públicos que os outros 2 que se posicionaram, eles não oferecem. Então a gente, é como se fosse assim, a gente tem um movimento para empresas XYZ que tem a capacidade de pagar aquele determinado valor. As outras demais possuem outros modelos de negócio um pouco mais abrangentes, que servem para um público que não consegue ir hoje para a Ozone. Então, de certa forma, há espaço para diferentes práticas entre vocês. Sim, com certeza. Espaços no mercado. Agora, você até citou alguma coisa em relação a preços, né? Hoje, por exemplo, uma pessoa sozinha, pessoa física ou jurídica que trabalhe sozinha, ela encontra a partir de quais valores disponíveis para alugar um espaço ou então uma bancada na sua empresa? Hoje você encontra valores a partir de R$ 300 a R$ 3.600. Por mês? Por mês, exatamente. Hoje nós praticamos o nosso modelo praticado apenas para mensalidades. Nós começamos o coworking tradicional, que era o modelo de hora, modelo de dia, avulso, mês, os avulsos, né? Eu até imaginava que a procura maior, não sei se você pensava assim também no começo, fosse justamente por aluguel por diária, né? Ou semanal, em períodos menores, mas a prática mostrou outra coisa, foi isso? Foi. No começo nós também nós tínhamos nós achávamos que seria dessa maneira. Então nós estávamos esperando vir essa demanda de hora, dia e mês. E na verdade aconteceu ao contrário.
as pessoas começaram, algumas pessoas começaram a vir alugar por dia, alugava meio período de sala de reunião, alugava um período de treinamento, alugava uma bancada, alugava uma bancada dentro da sala. Só que o que aconteceu? As pessoas começaram a querer ficar, eles começaram a nos questionar, poxa, quanto ficaria para eu poder ter essa sala para mim? Até a gente na época falou, poxa, mas compensa para você ficar com a sala, né? Para você é interessante? Falar, é interessante, porque o ambiente é legal, vou ter outras pessoas para conversar, eu vou ter onde deixar as minhas coisas e um ponto fixo para trazer as pessoas. E aos poucos foi acontecendo. Então, o que aconteceu? Aí foi quando a gente começou a migrar. Nós tiramos o modelo avulso, nós fizemos uma transformação no modelo avulso para o modelo fixo. E tanto é que em pouco tempo nós enchemos o escritório. E vocês transformaram o modelo inicial no que está colocado hoje, né? Exatamente. Uma reportagem da revista Você S.A. listou alguns pontos que podem ser negativos ao coworking. Eu gostaria da sua análise. Por exemplo, é difícil se concentrar devido à grande quantidade de pessoas falando ao mesmo tempo sobre diversos assuntos. Outra questão, pela grande quantidade de pessoas, a segurança da informação nas redes, né, sem fio ou com fio, pode ficar comprometida. Em profissões mais formais, o negócio pode ser comprometido pela informalidade presente no coworking. Como lidar com essas questões e minimizar isso a favor do seu negócio? Assim, volto a dizer, assim, o escritório, tanto a Ozone como qualquer outro escritório, é como se fosse um escritório normal, é apenas um escritório heterogêneo, com pessoas diferentes. Então, assim, a questão da informalidade, ela só existe quando você você dá esse espaço ao próximo. Então, o que acontece? Tudo parte do bom senso. É uma coisa que a gente trabalha bastante com os nossos parceiros. Então, existem algumas regras que as pessoas, desde o início, quando elas entram, tem uma boa conduta, existe uma cultura que nós implantamos para que esses bons modos, eles existam dentro, para justamente não acontecer esses problemas. E claro, também um investimento muito grande em tecnologia para que também a gente minimize ao máximo esses problemas com possível invasão ou alguns dados que possam ser vazados. Então, assim, tudo depende. É claro, um ambiente aberto, hoje nosso ambiente aberto ele corresponde apenas a 20% do nosso negócio, só para poder ilustrar um pouco. No passado ele correspondia a muito mais, ele correspondia a 70%, nós tínhamos a bancada, tudo tal. Mas mesmo no passado, nós não observávamos esse problema, porque já desde o início a gente procurou trabalhar bastante esse modelo, essas boas condutas. Então, atender o celular, poxa, levanta, vai atender lá no café. Você quer conversar com a pessoa, observa se a pessoa não está ocupada, se ela não está ocupada fazendo alguma coisa, ou muito concentrada ali trabalhando. Então, era uma coisa que a gente sempre batia forte. Ao mesmo tempo, também, essas mesmas questões hoje podem acontecer numa empresa convencional. O que acontece? Porque as empresas convencionais estão optando pelos ambientes abertos, dentro delas mesmas. Então, se essa preocupação fosse apenas do coworking, essas empresas também não iriam aderir a esse modelo. Então vai muito da cultura que a companhia passa aos seus colaboradores, ou até mesmo os próprios coworkings afins aí do mundo inteiro passam para as pessoas, os coworkings passam para os coworkers. Então depende muito da cultura que é feita. É claro, tudo existe uma exceção. É claro, existem locais assim que a pessoa acaba não tendo muito respeito, ou o próprio empreendedor do negócio, do próprio coworking, ele não consegue trabalhar isso direito. Então pode ser que ocorra assim, aí ocorram ruídos, ocorram problemas. Aí tem sempre alguém lá para dar aquele puxãozinho de orelha. Puxãozinho de orelha faz parte do negócio. Muito obrigado pela sua presença, sucesso a vocês. Obrigado, eu que agradeço. E que cada vez mais gente procure, né, esse mercado crescente, não só na Ozone, mas também nas outras que estão já em Bauru, quem sabe nas que ainda vão abrir aí em 2015, vamos ver, né? Opa. Sucesso a vocês lá da Ozone. Muito obrigado, eu agradeço a participação aí
de estar aí conversando com vocês. O prazer é nosso. Obrigado. O Bauru SA termina agora e no nosso site você encontra mais informações desta e das outras edições. Acesse lá e veja na galeria de convidados quem já passou pelo nosso programa. Todas as entrevistas estão disponíveis em vídeo e acompanhe a programação da TV Unesp, sinal aberto canal 46 digital ou 45 analógico e pela operadora NET canal 18. Obrigado pela companhia. Economia e Sociedade estão aqui no Bauru SA. Até a próxima.